Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, mais um dia, né, de vídeos aqui no canal. Quero trazer notícias relacionadas ao Bahia. Bahia anunciou novo reforço. Vamos falar também sobre o jogador que foi convocado para a seleção brasileira de base. Conto muito com o like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder nos ajudar a chegar a 20 mil por aqui e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor. Para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre seleção brasileira. Não é sobre a seleção brasileira principal, que já está garantido nas 16avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026, vai enfrentar o Japão na próxima segunda-feira, 2 horas. Eu sei que você gostou do horário e do dia também, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar sobre Cauê Furquim, meu povo, jogador do Bahia, que foi convocado para a seleção brasileira sub-17, para amistosos, né, da seleção, que vai acontecer num período antes, né, da volta do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Bahia não deve perder o Cauê Furquim para o reinício do Campeonato Brasileiro, apenas para o jogo contra o Fluminense, que é um amistoso que o Bahia vai fazer, marcado para o dia 12 de julho no Maracanã. O Bahia tem um primeiro amistoso no dia 4 de julho contra a equipe do Montevideo City Torque, na Fonte Nova, nesse sábado, sem ser amanhã, 11 horas, e depois, no dia 12, encara o Fluminense no Maracanã, no último amistoso preparatório para o segundo semestre de Campeonato Brasileiro. O Bahia deve perder o Cauê Furquim apenas nesse jogo contra o Fluminense. Ele pode, inclusive, ser novidade para o jogo contra o Montevideo City Torque no banco de reservas, pelo menos até então, né? É o que eu imagino nesse amistoso do dia 4 de julho. Mas feliz com mais uma convocação do Cauê Furquim, que arrebentou na última data FIFA que ele esteve, né, com a seleção brasileira de base. Fiquei muito feliz pela atuação. Ele marcou um golaço de falta lá na Arena das Dunas contra os Estados Unidos, e agora recebendo mais uma oportunidade na seleção de base. Eu fico feliz porque assim mostra o quanto esses caras são promissores e quanto eles merecem oportunidades no profissional. E eu comentando com alguns amigos sobre isso, né, sobre essa questão do Bahia não utilizar tantos jogadores da base, eu torço muito para que isso mude, porque a gente pede sempre reforços, né? A gente pede um reforço para o ataque, para a defesa, a gente pede jogadores de nome, mas na verdade mesmo o maior reforço que a gente pode ter é a utilização e o desenvolvimento desses meninos da base, porque são eles que podem mudar o futuro do Bahia. Claro que um reforço de 32 anos, 30 anos, pronto, que consiga entregar muito tecnicamente falando, ajuda demais, porque eleva o patamar, eleva o nível técnico em um curto prazo. Mas um garoto da base, como o Cauê Furquim, jogando, conseguindo ter sequência, conseguindo ter um desenvolvimento adequado, cara, isso financeiramente no futuro pode mudar o patamar de investimento do Bahia. Se o Cauê Furquim começa a jogar e arrebentar com 17, 18 anos, se desenvolver rápido, pô, atrai interesse de Chelsea, de Flamengo, Flamengo não, né, de Chelsea, de Manchester City, de Barcelona, Real Madrid, vários clubes europeus que, pô, vendas como a do Cauê Furquim, aí você faz uma venda ali maior do que 150 milhões, aí depois tem o Juan Pablo, consegue fazer uma baita venda também. Esses tipos de movimentações muda o faturamento do Bahia, eleva o patamar, né, financeiramente, e faz com que o Bahia tenha a capacidade de conseguir fazer investimentos à altura também, porque senão a gente nunca vai conseguir competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, porque se a gente não consegue ter receita alta, se a gente não consegue fazer boas vendas como Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro conseguem, dificilmente a gente vai conseguir competir com eles no mercado. Então vai ter um jogador muito bom que o Cruzeiro vai ter condições de pagar 80, 90 milhões, e o Bahia vai ficar chupando o dedo porque não vai ter essa condição. Então, feliz com a convocação do Cauê Furquim, e acredito que nesse segundo semestre ele vai receber mais oportunidades. Tanto ele, tanto o Juan Pablo, porque estão participando das atividades, né, com o Rogério Ceni. O Juan Pablo chegou até a jogar alguns jogos do Sub-20 nesse período em que o Bahia ainda não tinha retornado aos treinamentos, e foi bem também nos jogos. O Cauê Furquim na seleção brasileira frequentemente, agora participando das atividades com o time principal sob o comando do técnico Rogério, ou seja, ele está acompanhando de perto o treinamento, a evolução desses garotos, torcendo muito para que eles consigam ter o espaço que eles merecem nesse segundo semestre, porque pode ser um diferencial nesse time do Bahia. E, inclusive, esse é o planejamento, pelo que eu soube, para esses atletas, é que eles consigam ter oportunidades nesse segundo semestre agora. Não acho que serão titular, não acho que jogarão todos os jogos, mas irão receber alguns minutos, algumas oportunidades. Espero eu que, de fato, isso aconteça. Falando com vocês agora sobre o novo reforço que o Bahia anunciou nas redes sociais, Alejo Vélez, meu povo, finalmente anunciado como novo reforço do Bahia. Ele ainda não apareceu no CT Evaristo de Macedo para fazer treinamentos, isso porque ele ainda está ligado ao Rosário Central, né,
ele tem contrato até o dia 30 de junho. Acredito que virando o mês de junho, ele já comece a aparecer oficialmente nos treinamentos do Bahia, nas fotos e tudo mais, coisa que ainda não tinha acontecido. Muita gente estava perguntando por quê, era por conta disso. Mas o Bahia já anunciou nas redes sociais, não tem nenhum tipo de problema em relação a ele. Ele será jogador do Bahia, isso já há muito tempo, todo mundo já sabe. Alejo Vélez que chega para suprir, não acho que uma carência em números, mas em desempenho. Eu acho que o Bahia perdeu um pouco, né, dos noves, tanto do William José, tanto do Everaldo, tiveram uma queda muito grande de rendimento nos últimos jogos. Acho que isso acabou atrapalhando um pouquinho até o próprio rendimento da equipe, né, porque faltaram alguns gols dos noves nessa temporada de 2026. Espero que o Alejo consiga se adaptar o mais rápido possível. Tem esse problema, ele também esticou um pouco a temporada lá, então ficou de férias, ele ficou treinando, depois entrou de férias, enfim, uma situação meio que complicada para ele, mas eu espero que ele consiga se adaptar o mais rápido possível a Salvador, ao clima da cidade, ao Bahia, à torcida, enfim, ao ambiente, que ele consiga se sair muito bem nesses primeiros 6 meses aqui no Brasil. A gente sabe que não é fácil, um jogador vindo, mesmo de um país tão perto como a Argentina, mas a gente sabe que é diferente, a gente sabe que a cultura é outra, a forma de se fazer futebol também é outra, nível, exigência física, técnica. Torcer para ele consiga se adaptar o mais rápido possível, para que ele consiga jogar nesse esquema do Rogério bem e consiga nos ajudar com muitos gols. Mas eu não espero muito isso, assim, nesses primeiros momentos dele com a camisa do Bahia, não, tá? Para ser bem sincero com vocês. Eu acho que ele vai ter um pouco de dificuldade, que é absolutamente natural e normal. Qualquer jogador da idade dele que muda assim e vem para um contexto diferente, acho que ele vai sentir um pouco nos primeiros meses, mas espero que ele consiga evoluir e chegar naquele patamar que a gente tanto espera, que é de um cara goleador, um cara que, enfim, como ele, né, que é uma promessa que ele consiga atingir o seu máximo aqui no clube, ele que vem com um contrato longo até 2031, ou seja, o Bahia de fato crê que o Alejo Vélez vai ser tudo aquilo que todo mundo imagina, coisa que ele ainda não conseguiu mostrar quando ele saiu do Rosário Central, quando ele foi para o Tottenham não conseguiu jogar bem, quando ele foi para a Espanha também não conseguiu jogar bem, né? Ele teve uma passagem frustrada pelo Espanhol, então eu quero muito acreditar que o Alejo Vélez vai ser aquele jogador que todo mundo espera aqui no Bahia. O contrato dele vai até o final de 2031, é um contrato longo, né? Eu acho que isso foi um dos fatores que acabou convencendo o próprio Alejo Vélez a assinar com o Bahia também. Foi uma das exigências, acredito que dos empresários, que o Bahia também prontamente atendeu, porque de fato acredita que ele vai conseguir entregar tudo isso. Então é isso, meu povo, de informação para a gente passar no dia de hoje. Falei mais cedo sobre o jogo contra o Montevideo City Torque, mas eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvida, então só para recapitular aqui, jogo às 11 horas da manhã, no dia 4 de julho, sábado, na Arena Fonte Nova, transmissão em TV aberta pela TVE, que é a TV pública da Bahia, do estado da Bahia, e também os ingressos vão estar à venda a partir de segunda-feira para os sócios fazerem check-in. A partir de quarta-feira abre para o público geral, vai ter ingressos promocionais para quem quiser ir com a família. Isso está divulgado lá no site do Bahia. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, não esquece de comentar aqui abaixo a tua opinião sobre os assuntos que a gente tratou no vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!